da poderosa palavra de Deus. Você está na Rádio Edificar 91.3, programa Profetizando no Vale. Para quem não conhece, seu irmão em Cristo, Paulo Servo Shalom. E nós estaremos agora entrando no momento da poderosa palavra de Deus. É uma saudação aí do coração de Deus para o seu coração. Então você que está ligado aí na programação Profetizando Vale, Deus em Cristo possa abençoar a todos vocês, amigos ouvintes, você de Guadalupe, Marechal Hermes, você aí, né, que nos ouve também de Madureira, Costa Barro, Rocha, Miranda, Honório, Gugel. Deus em Cristo possa abençoar poderosamente a todos vocês, amigos ouvintes também aí do grupo do WhatsApp Profetizando no Vale, grupo Amigos de Deus também. Deus abençoe também poderosamente também vocês, amigos aí do grupo Amigos de Deus, a cada um, e Deus possa derramar a rica bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aí para o momento da poderosa palavra de Deus. E ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o momento em que nós estaremos lendo a poderosa palavra do Senhor. É um texto para nossa edificação nesta noite abençoada. Livro 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2, 3 e o 4. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2, 3 e verso 4. Diz assim a poderosa palavra de Deus: E então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: Uma grande multidão veio contra ti além do mar da Síria, e eis que estão em Azoar, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pois, a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também a toda a cidade de Judá que veio para buscar ao Senhor. Palavra do coração de Deus para o seu coração nesta noite no programa Profetizando Vale. O que me chamou a atenção nesse texto, que está falando ao relato de uma história em que Deus, Ele entra em cena de uma forma mediante a confiança que o homem, ele pôs no Senhor. É um texto em que nós lemos esse texto e começamos a entrar dentro da Bíblia, a gente vai ver o quanto que Deus bradou aqui, nesse exato momento na história, no relato quando ocorreu. E agora para os dias atuais é uma lição para a minha vida e para a tua vida. Porque a Bíblia diz que este homem, ele recebeu uma notícia. A notícia é essa que ninguém queria receber. Esse homem, ele estava junto com o povo, ele estava brigado com o povo, e ele recebeu uma notícia. Notícia essa que aonde este homem estava, este rei, ao redor, ao derredor, ao local das proximidades, as proximidades onde ele estava cercado. E agora o povo que ele estava era um povo menor, mas porém era o povo de Judá. Porém era o povo, louvado, que tinha uma promessa do Senhor. Porém era o povo em que Deus havia feito promessa lá na frente a Isaac e Jacó. Era este povo abençoado, o povo de Judá. E aqui nós te deparamos diante desse texto, e nós vemos no capítulo 20, verso 3, dizendo: Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Aí se repara que tem uma vírgula: pôs-se a buscar ao Senhor. Aí o que a gente entende nesse texto? Em que momento de escassez, em momento difícil, em momento em que Deus permite alguma coisa acontecer na minha vida e na sua vida, é momento em que a gente também devemos entender, louvado, que Deus está no controle, e que é o momento para a gente confiarmos também nele.
Porque nós, como homem de Deus, como você, como mulher de Deus, como servo do Senhor, como profetiza, temos que entender que o momento de Deus na nossa vida é o momento em que o vento está soprando a nosso favor, mas quando o vento está soprando, louvado ao contrário, aquilo que nós queríamos, nós devemos entender também que Deus está no controle. Porque nós estamos acostumados, louvado seja o nome do Senhor, o vento a soprar só a nosso favor. E quando Deus permite alguma coisa acontecer em nossas vidas, para o nome dele ser glorificado, nós não entendemos, murmuramos, queremos muitas das vezes recuar, voltar atrás, mas é um momento que a gente devemos confiar e acreditar que Deus está no controle. Porque confiar quando tudo está indo bem, isso é fácil. Confiar quando o vento está a nosso favor, quando nós estamos, tudo que estamos fazendo está sendo realizado, Deus está testificando, Deus está confirmando, mas quando Deus fala um não, a gente não entendemos. Queremos chorar, queremos ficar de maneira de não entender o projeto de Deus. E essa história vai nos ensinar algo muito importante na nossa vida. Essa história vai nos ensinar que nos momentos difíceis, nos momentos de escassez, no momento em que você está vivenciando, louvado o momento difícil na sua família, o seu esposo, louvado seja o nome do Senhor, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua família, mas é um momento que você tem que confiar, porque Deus ele fez promessa para você. Deus falou com você, por intermédio de ti, eu vou salvar a tua família, por intermédio de ti, eu vou fazer coisas extraordinárias no meio da tua família, eu vou salvar os teus, mas às vezes a gente não entende a maneira como Deus ele vai trabalhar. Porque quando a gente se depara e começa a olhar, nossos familiares, alguns estão afastados, outros estão desviados. Você olha o teu esposo, não está na presença de Deus. Você olha a sua esposa, não está na presença de Deus. Você olha um primo teu envolvido com coisas negativas. Você olha e vê outras pessoas envolvidas em coisas que só Jesus. Mas é nesse momento que Deus quer que você acredite. É nesse momento que Deus quer que você confie. É nesse momento que Deus quer que você acredite e confie que Deus está no controle, que Deus está agindo, que Deus está atuando a teu favor. Porque devemos entender, louvado seja o nome do Senhor, Deus estava com Israel? Estava, mas Deus permitiu algumas coisas acontecerem na vida de Israel. Deus estava com Isaías? Estava, mas Deus permitiu algumas coisas acontecer, mas Deus estava dando a palavra de testificação, falando com Isaías, proferindo para aquele povo que estava ali: olha, se passares pelo fogo não te queimará, nenhuma chama arderá em ti. Ou seja, se passares, se Deus permitir passar, Deus vai estar, Ele estará. Aconteceu na vida de Daniel, mas Deus era com Daniel. Aconteceu na vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Aconteceu na vida também de Silas. Mas Deus estava com eles. Deus está também com você também. Mas você deve entender que nos momentos de escassez, nos momentos em que o vento está soprando, louvado não a seu favor, mas está soprando ao contrário, é momento de você acreditar. É momento de eu e você acreditarmos que Deus está agindo. A Bíblia vai dizer: então Josafá temeu, teve medo. Mas olha só o que ele fez. Teve medo e pôs a buscar ao Senhor. O que ele fez? Ele temeu. Ele entendeu que estava ao redor, a notícia que veio era um povo que estava para dominar aquela terra onde ele estava, a terra de Judá. Mas ele temeu, mas ao mesmo tempo dele temer, ele pôs a buscar ao Senhor. Ele pôs a clamar ao Senhor. Ele pôs, louvado, a clamar a Deus. Ele pôs a confiar em Deus. Ele pôs a olhar para o alvo. Louvado, a olhar para o alvo, a olhar para o céu, a olhar para o Senhor, a olhar para aquele que poderia dar vitória para ele. Porque é nesses momentos em que a gente se desespera. É nesses momentos em que você, amigo ouvinte, nos desesperamos muitas das vezes e se esquecemos que Deus está no controle. Se esquecemos que Deus, muitas das vezes, para nos dar vitória, para agir em determinada área de nossas vidas, Ele permite algumas coisas. Deus estava trabalhando na vida do povo de Israel, no povo de Judá. Deus estava também querendo mostrar algo também para o rei também. Louvado seja o rei Josafá.
Porque essa história aconteceu lá há muitos anos atrás e estaria nos dias atuais trazendo para a minha vida e para a tua vida com uma palavra de incentivo, com uma palavra de encorajamento. Porque em dias difíceis, momentos hediondos, o que a gente quer fazer? A gente quer murmurar. A gente não quer muitas das vezes clamar a Deus, quer procurar o irmão, quer procurar o pastor, não que isso seja errado, mas muitas das vezes quando a luta, quando a adversidade vem, a primeira coisa que a gente quer fazer é procurar o pastor, é procurar a irmã, sapatinho de fogo, é procurar o irmão, sapatinho de fogo. Não que isso seja pecado, você procurar o irmão, a irmã por uma orientação. Mas a Bíblia está nos registrando que primeiramente a gente temos que confiar naquele que nos libertou, naquele que fez uma obra tremenda em nossa vida, que foi o Espírito Santo. É Ele que devemos orar. Está acontecendo coisa na tua família, está acontecendo coisa na minha família, vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus, porque se Deus não fazer, ninguém pode fazer. Porque quando você pôs a buscar um homem e pediu uma palavra, Deus vai ter que usar um homem para trazer uma palavra, para falar contigo uma palavra de encorajamento, ou uma palavra que possa encaixar de que você está precisando, necessitada. Então mesmo assim, você procurando um homem, Deus vai ter que usar um homem. Então a melhor coisa é você procurar a Deus, e Deus vai te orientar. Louvado para você estar diante de um homem ou de uma mulher de Deus, para que possa receber a orientação. Olha só o que aconteceu. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Pôs-se a buscar, tem uma vírgula aqui. Pôs-se a buscar ao Senhor. Aí agora vem a outra parte que cabia a ele fazer. Vem agora a outra parte que cabia a ele tomar uma decisão. Que decisão era essa? Tomar uma decisão, louvado, de fazer aquilo que estava, louvado, que estava ao seu alcance ele fazer. Porque nós entendemos que as coisas, louvado, que não tem como a gente fazer, Deus ele vai bradar, Deus ele vai entrar com providência. Mas aquelas coisas, louvado, que a gente pode fazer, que a gente pode regaçar a manga, louvado, se da nossa camisa, que a gente pode entrar, fazer, Deus ele até tem poder de fazer, mas ele vai nos dar, ele nos deu esta dádiva, este dom para a gente fazermos, para a gente realizarmos no seu nome. Josafá, ele pôs a buscar ao Senhor. Ele temeu. Ele como homem temeu. A notícia veio. Olha, Josafá, há 3 povos, já está tudo cercado. A notícia chegou até ele. Quando muitas das vezes a notícia chega até mim, chega até você, de palavras que a gente não queria ouvir. Olha, aconteceu, olha, é isso, o teu esposo não tem jeito, não tem jeito, o seu filho não tem jeito. Olha, tanta notícia a gente recebe. Mas essa notícia que a gente recebe muitas das vezes, devemos confiar naquele que fez a promessa. Deus falou que vai salvar? Entenda, Deus vai salvar. Deus falou que vai libertar, mas entenda também que quando Deus fala que vai libertar, que Deus vai salvar, é um plano muitas das vezes de salvação. Às vezes você também não está entendendo. Às vezes Deus fala, eu vou salvar, mas a salvação que Deus ele vai fazer muitas das vezes ele pode preparar aquela pessoa, louvado, e levar para estar com ele. Mas o plano que ele também pode estar falando é um plano de salvação, de liberdade, de transformar, louvado, aquela pessoa ser um instrumento nas mãos de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Mas devemos entender, e quando Deus fala que Deus ele vai fazer a obra, devemos entender qual é a perfeita vontade de Deus, porque ele sabe como agir, ele sabe como trabalhar. A gente não entende. Deus fala, eu vou agir, eu vou operar, eu vou fazer o sobrenatural, mas nós devemos entender a maneira como Deus ele vai agir. Louvado seja o nome do Senhor. Temeu, pois, a buscar o Senhor. E olha só, e nós já encerramos, já fazemos a conclusão e já partimos já para, louvado, para o término. E olha só, e apregou um jejum em todo Judá. Ele agora fez a parte que cabia a ele. Você como patriarca tem que fazer a parte que cabe a você. Você como pastor tem que fazer a parte que cabe a você. Você como um pai de família tem que fazer a parte que cabe a você. Você como missionário tem que fazer a parte que cabe a você. Você como presbítero tem que fazer a parte que cabe a você. Você como missionário, como missionária, como evangelista, como bispo ou como pastora, você tem que fazer a parte que cabe a você fazer. Porque Deus tem colocado coisas extraordinárias em nossas mãos para a gente fazer. Tem nos dado poder, tem nos dado autoridade. A parte que cabe a Ele fazer, Ele já tem feito em nossas vidas. Mas a parte que cabe a mim fazer, nós temos que fazer. Era jejuar,
ele foi jejuar. Ele apregou um jejum. A Bíblia diz, e apregou um jejum em todo Judá. Ele pregou em todo Judá. E agora vem mais agora o versículo 4. Judá e congregou para pedir socorro. E também a todas as cidades veio gente para buscar ao Senhor. Olha só, algo sobrenatural que aconteceu. Além dele ser motivado, louvado a buscar o Senhor, ele também pôde motivar outras pessoas também. Além dele se pôr a buscar o Senhor, ele próprio, ele agora motivou outras pessoas. É isso que acontece quando louvado dentro de uma igreja, que acontece quando um pastor, quando um dirigente está diante de uma liderança, ou uma missionária, um pastor, um bispo. Louvado aquilo que você faz, louvado vai motivar, louvado outras pessoas que estão ao seu redor, para buscar, para clamar, para estar diante do Senhor. Ele fez isso. Josafá, louvado, se ele ficasse prostrado, o que seria deste povo? Se Josafá ficasse parado, o que seria deste povo que estava esperando dele? Ele era o líder, ele era a pessoa que Deus havia escolhido para estar diante daquele povo ali, o povo de Judá. Mas a Bíblia diz que Josafá, depois pregoou um jejum. Ei, é só abrir um deixa, só para abrir uma deixa, não deixa não, só para abrir uma deixa só. Quanto tempo que nós não temos jejuado, hein? Pela nossa vida espiritual. Quanto tempo que nós não temos jejuado pela vida do nosso próximo? Quanto tempo que a gente não temos jejuado, não temos feito, louvado aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para fazer, porque isso está ao nosso alcance para fazermos, para estarmos diante do Senhor. São coisas espirituais, são coisas que vai a cada dia acrescentar na nossa vida espiritual. Foi necessário aquela crise chegar diante daquele povo, aquela notícia chegar para o rei se despertar, para o rei se levantar e apregoar um jejum e chamar toda aquela população para clamar ao Senhor, para buscar a face do Senhor. Muitas das vezes Deus permite situações acontecerem na minha e na tua vida para a gente se despertar, para a gente se levantar do sono da indolência. Te desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Levanta-te, levanta. Muitas vezes Deus permite situações, mas dessas situações que Deus permite, não é para nos acabar, não é para acabar comigo, não é para acabar contigo, é para a gente despertar, porque Deus tem olhado dentro de mim e de você, que nós temos algo que nós podemos, nele nós podemos tudo, mas às vezes nós limitamos o poder do Senhor. Eu, Paulo Servo, você, limitamos o poder do Senhor, limitamos a graça que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas. Mas nesta noite, Deus está falando com você. Busca ao Senhor, clama ao Senhor. Ele poderia buscar auxílio no Egito, como a poderosa palavra dos Deus, a palavra do Senhor nos fala. Há um texto da palavra do Senhor que o povo foi buscar coisa lá no Egito, foi buscar palavra lá no Egito. Mas não, quando as coisas vierem acontecer na nossa vida, devemos buscar ao Senhor, devemos clamar ao Senhor, porque se Deus não der vitória, quem é que vai dar? Se Deus não bradar com vitória, quem é que vai bradar? Se Deus não entrar com providência, quem é que vai entrar? Então nesta noite entenda, Deus está falando, Paulo Servo, busca a minha face, busca a minha presença, ouvinte, busca a minha presença. Porque muitas vezes, Senhor, liberta a minha família, mas eu não quero orar pela minha família. Senhor, liberta a minha esposa, mas eu não quero pagar um preço. Liberta o meu filho, mas eu não quero orar pelo meu filho. Liberta a minha parentela, mas eu não quero abrir um propósito de jejum pela minha parentela. Liberta, faz a obra, mas eu não quero fazer a parte que cabe a mim fazer. E Deus muitas das vezes permite situações para nós clamarmos, para nós buscarmos. Você pode ver, tem pessoas que têm facilidade para clamar, para buscar o Senhor na bênção, mas tem pessoas que só buscam o Senhor nos momentos difíceis, nos momentos de não que isso seja doutrina, mas é. O povo de Israel é um povo escolhido, um povo eleito, um povo chamado. Deus teve que permitir reis tiranos para chegar e afligir aquele povo, para aquele povo se despertar. Olha só, o povo de Israel, um povo escolhido, um povo eleito. Deus teve que permitir situações por cada promessa, reis tiranos, reis cruéis,
está dominando o povo de Israel, um povo escolhido para o povo se despertar. Foi permissão, não era que Deus queria isso, mas Deus não permitiu. Olha só, situações adversas aconteceram no meio do povo do Senhor, para Deus mostrar que Ele era o Deus que estava no meio do povo de Israel. Mas o povo de Israel não entendia. Nos dias atuais, você não entendemos quando Deus às vezes está agindo, está atuando na nossa vida. Louvado, não entendemos quando Deus permite, muitas das vezes coloca uma chave em nossa mão, mas é uma chave muitas das vezes, louvado, de apertarmos, a gente não entende, mas é para a gente darmos mais para Ele. Olha só o que aconteceu. Josafá, Judá se congregou a pedir socorro, e toda a cidade de Judá veio buscar o Senhor. Todos ficaram emotivados, todos começaram a buscar o Senhor, todos começaram a se alegrar, todos começaram a entrar no propósito. Irmão, vamos entrar no propósito de oração. Para quê, pastor? Irmão, vamos entrar no propósito de buscar o Senhor para a nossa família. Para quê? Irmão, vamos entrar no propósito para orar pelos nossos irmãos que estão fracos na fé. Para quê, pastor? Irmão, vamos entrar no propósito para Deus libertar, louvado, pessoas que estão na Cracolândia. Para quê, pastor? Nós, muitas das vezes, louvado, temos as armas e não usamos. Muitas das vezes ficamos com um ponto de interrogação. Para quê? Deus, muitas das vezes, permite situações para a gente se despertarmos. Olha só o que aconteceu. A atitude que esse líder tomou fez emotivar a outros povos, a outras pessoas se emotivaram com a decisão, com a atitude que ele tomou. Então, nesta noite, entenda que Deus está falando comigo e contigo. No versículo 5 diz: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do Senhor. Aí ele começa a orar. Aí Josafá começa a clamar com o Senhor, começa a falar com Deus. Ele foi motivado, levou o povo a buscar, e agora ele começa a entrar no particular com Deus, e começa a falar com o Senhor de uma forma tremenda, forma essa extraordinária. E ele pôs a buscar, no versículo 6 disse: Ai, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus dos céus? Não és tu dominador sobre toda a terra dos reis? Dos povos nas tuas mãos está força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não deixastes, olha só a profundidade, olha só, porventura o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Olha só, habitam nela, e nela edificam um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobreviu. Ou seja, ele começou a fazer uma oração, ele começou a buscar nos relatos da história, logo lá no começo da Torá, ele começou a falar a respeito da promessa que Deus havia. A oração pautada na palavra de Deus, pautada naquilo, louvado, que ele havia ouvido no começo. Aí começa a dizer no versículo 12: Ah, nosso Deus, caso não exultarás o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força. O que me chamou a atenção nesse texto, amigo ouvinte, foi que ele reconheceu a sua fragilidade. Ele tomou a decisão que ele tinha que tomar, ele fez a parte que cabia ele fazer, e agora ele fez algo sobrenatural. Ele reconheceu: nosso Deus, acaso não executastes o teu julgamento contra ele, porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós. Não, e vem contra nós, e não sabemos nós o que fazermos. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Olha só a confiança, olha a confiança, olha como começou. Aquela emotivação que ele fez no começo, agora começou a fazer ele orar, a falar com Deus, e começou a ser emotivado. Ele começou agora a agir já na fé, ele começou agora a agir de maneira que estava glorificando o nome do Senhor. Ele começou agora a ser emotivado de uma forma que começou a levar as outras pessoas, e ele mesmo começou a ser motivado. É isso que vai acontecer contigo, comigo, se nós buscarmos ao Senhor.
E diz assim a poderosa palavra do Senhor para a gente fechar. Versículo 13. Todo Judá estava em pé. Todos estavam em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e suas mulheres e seus filhos. Aí agora vem a palavra de encorajamento, a palavra em que Deus estava se agradando. Aí agora vem a profecia. Agora vem a profecia abençoada. Então, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeziel, filho de Matanaía, levita dos filhos de Asaf. Aí vem a profecia agora para a tua vida. E disse: dai ouvido todo Judá. Falou com o povo: todo Judá dai ouvido. Porque o povo foi motivado. Então o profeta, ele foi um canal de bênção para falar com o povo. Falou com o povo: dai ouvido todo Judá. Aí agora, olha só, e vós, moradores de Jerusalém. Aí quando fala Jerusalém, tem uma vírgula aqui. Tem uma vírgula. Aí olha só agora o que ele fala agora. Olha a responsabilidade agora, falando diretamente com o rei Josafá. Olha agora o tete a tete que Deus estava tendo com este rei Josafá. Aleluia. Olha só o tete a tete. E diz: está ouvindo todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e tu, ó rei. Olha só, a palavra agora tem uma vírgula que ele está falando diretamente também com o rei, aquele que estava com a responsabilidade. Olha só a profecia que foi lançada. O Senhor, assim diz o Senhor: não tema e nem vos assustei por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de vosso Deus. Deus estava pelejando na peleja, na batalha. Deus estava agindo, Deus está pelejando por você. Ei, continua orando, continua perseverando, porque Deus ele conta com você. Mas você tem que ser louvado no canal de bênção, e nos momentos difíceis você buscar o Senhor. Esta palavra é para você que está vivenciando um momento difícil. O teu barco está, mas Jesus está no barco. Esta palavra é para você que está vivenciando um momento como coluna dentro do teu lar, dentro da tua casa, e Deus está falando com você. Continua orando, continua perseverando. Seja o Josafá dos dias atuais, continua perseverando, porque Deus ele conta com você. E esta palavra tem no teu coração. Você está ouvindo o programa Profetizando no Vale, e esta palavra está chegando no teu coração, porque é no vale que você tem que profetizar. É no vale que você tem que bradar com vitória, porque o Deus poderoso que foi com Josafá vai ser contigo. Mas eu não posso ocultar de você isso. Se você buscar ao Senhor, se você buscar ao Senhor, isso eu não posso ocultar isso de você. Se você buscar ao Senhor, Deus ele vai entrar com providência. Josafá, louvado ele, pôs buscar o Senhor e motivou o povo. E depois de motivar o povo, Deus levantou um profeta que nem nome tinha. É falado muito do rei, é falado de Josafá. Pouco se fala deste homem chamado, desse profeta, filho de Jaziel, que foi um profeta de Deus levantado, que falou com o povo e falou: e tu, ó rei Josafá. Olha só, Deus está falando que estava com ele naquela peleja. Deus iria pelejar por ele. Deus estaria com ele. Louvado porque ele tomou aquela decisão. Louvado de estar encorajando o povo. Deus agora falou que seria com ele. E Deus pelejou, irmão. Eles foram para a peleja. E Deus, aquilo que Deus usou o profeta, Deus confirmou. Deus confirmou, bradou com vitória, porque tudo aquilo que Deus fala, Deus ele cumpre com a tua palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, as suas palavras se cumprem. Se cumpriu a palavra do Senhor, se cumpriu aquilo que Deus havia falado, se cumpriu, Deus falou, se cumpriu. Então nesta noite Deus está falando com você por intermédio desta rádio Edificar 91.3, programação Profetizando no Vale, que vai ao ar toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, de 5 até às 19 horas. Deus está falando com você nesta noite. O tema é: quando tudo estiver difícil, buscai ao Senhor. Quando tudo estiver bom, buscai ao Senhor, clamai ao Senhor, que Deus em Cristo possa te abençoar.
Que você possa ser perseverante. Deus deu vitória para Josafá, deu vitória para aquele povo saiu, louvado diante, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, e Deus deu vitória. Os inimigos começaram a brigar um com o outro, e a vitória Deus deu para aquele povo, mas eles saíram louvando ao Senhor. A misericórdia do Senhor ela dura para sempre, e Deus enviou emboscados, os próprios inimigos começaram a lutar um com